Olá, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente aqui com esse estúdio, com essa noite linda, maravilhosa, e é assim que a gente te dá as boas-vindas. O tema que a gente vai falar hoje, na verdade, os temas que a gente vai falar hoje, a gente vai começar com o brejo. Você conhece o brejo? Então. Muitas vezes as pessoas vão engolindo sapos até que esses sapos formem uma família linda, unida, e é o tal do brejo que a gente está falando. Muitas vezes a gente nem se dá conta que está fazendo isso, e quando percebemos, já estamos afônicos, já estamos com amidalite, já estamos sentindo aquelas dores de garganta horrorosas, ou mesmo perdemos a voz. Não sei se isso já aconteceu com você, eu espero que não. Mas se acontece de vez em quando, preste atenção no que a gente vai falar aqui hoje, que a gente vai trazer algumas soluções. E para isso, hoje eu vou conversar com a Cat Soares, vai me ajudar a desvendar os mistérios desse brejo e, de repente, te ajudar a se liberar deles. Tudo bem, Cat? Bem-vinda. Tudo bem, Ivi? Muito obrigada pelo convite novamente. É sempre muito bom ter você aqui. Agora vamos falar dos brejos. Vamos. Você já desenvolveu alguns brejos aí na sua vida? Eu acho que, assim, lá atrás, muitas vezes. Hoje, Hoje, sabendo que eu preciso falar aquilo que eu penso para que eu não vire esse brejo, eu tento fazer com que a pessoa compreenda o que eu estou sentindo, claro, com uma comunicação é, assertiva. assertiva, uma comunicação mais doce e tudo mais, mas eu costumo falar tudo aquilo que eu penso. Isso é ótimo, né? Sabe que eu já precisei de ajuda por conta desses brejos que vez ou outra eu fui criando na minha vida, né? Até que eu descobri que as minhas dores de garganta, que a minha perda de voz de vez em quando tinha a ver com isso. Para você que talvez não esteja entendendo, a gente está falando de engolir sapos, né? A gente está falando de ouvir algumas coisas que descem quadrado, que nem aquela propaganda, e quando desce quadrado, machuca, arranha. E não necessariamente fica aqui na garganta, pode chegar inclusive ao estômago, ao intestino. E esses sapos que a gente muitas vezes engole, eles fazem mal. E não é para quem nos causou essa mágoa, essa tristeza, essa dor. É para a gente mesmo. Então, a primeira dica que eu daria para você é engolir um sapo, bota ele para fora, com calma, com classe, não desça do salto, né? Mas bota esse sapo para fora de alguma maneira, nem que seja mentalmente, né? Para que você não adoeça. Eu já cheguei a ficar 2 vezes, 2 semanas sem voz. Dentro das técnicas do yoga, nós temos alguns exercícios. O yoga parte para a purificação, né? Sim. Para que você consiga purificar o seu organismo por dentro. Então, nós temos algumas técnicas que fazem com que você consiga ir colocando esse, esses sapos para fora. Claro que a gente não quer que a pessoa visualize assim quando nós fazemos o exercício dentro de uma sala de práticas, mas ele é exatamente para isso. Uhum. Nós também, você também precisa aprender a, a ressignificar o sentimento, sabe? Quando você observa aquilo que você engoliu, porque todos nós vamos engolir sapos.
Sim. Todos. Não, não, a Cat eu falo o que eu penso, mas eu engulo o sapo também. E aí eu tenho que trabalhar aquilo em mim para poder colocar para fora de uma forma que seja coerente, sem agressividade, sem querer machucar o outro, apesar do outro ter me Uhum. ferido. Eu procuro não devolver da mesma forma porque é o karma dela. Ela escolheu trabalhar daquela forma. Eu, tendo consciência dos meus atos, eu tenho que trabalhar de uma forma diferente. Porque se eu fizer igual, é como se eu vou tomar o veneno e vou desejar que ela morra. Uhum. Então, não funciona dessa forma. Então, deixa que durante a evolução desses seres, que ainda, né, faz com que as pessoas engulam sapo o tempo todo, elas, em algum momento, elas vão precisar trabalhar isso. Uhum. A gente entende, né? Muitas vezes as pessoas engolem sapo em casa dos seus parceiros ou parceiras, mesmo dos Dos filhos, pais, dos né? pais, lá no mercado de trabalho, muitas vezes de um superior imediato, do chefe, do supervisor, né? E aí a pessoa fica com medo, por exemplo, de ser mandada embora e aí ela vai engolindo. Mas existem muitas maneiras da gente dizer o que a gente pensa, o que a gente acredita, Sim. sem necessariamente sermos agressivos, porque as pessoas acreditam, via de regra, que para devolver para o outro precisa ser agressivo, precisa ser mais grosseiro. E não necessariamente precisa ser assim, e nem na mesma hora, Sim, né? eu ia falar exatamente isso. Respira, trabalhe aquilo e devolva aquilo de uma forma tão inteligente que a pessoa não tem como não olhar para aquilo. E repensar, né? E Porque é repetir. olhar e repensar. Exatamente. Você terá uma atitude tão mais bela, tão mais digna do que a dela, que vai fazer com que ela repense a atitude que ela teve. E isso, se for de bate pronto, né, que é aquela a reatividade sobre O tal bateu, bateu, levou. levou, aí os dois na emocionalidade não vai ser bom Uhum, para nenhum dos dois. É aquela história de um quer que o outro beba o veneno e morra. E não é dessa forma, ainda mais quando se trata na área do trabalho, ainda mais quando se trata do seu apêndice conjugal, né, seu companheiro, sua companheira, dos seus pais. uhum, Às vezes, muitas vezes, os pais extrapolam assim. É, eu falo que quanto mais próximo, quanto mais intimidade, mais facilidade para que uma pessoa passe do limite com a uhum. outra. Porque sabe que tudo será perdoado, Isso. né? Mas isso pode causar muitas dores, muitas feridas emocionais. E isso a gente sempre fala aqui, desde criança, né? Os pais precisam cuidar para que a sua comunicação seja o mais assertiva possível, ainda que a intenção seja de corrigir, né, a criança ou de ajudá-la a ficar no rumo certo, dependendo de como você fala, você pode causar grandes feridas. E aí essa criança pode se tornar um adulto que também não vai saber se comunicar da melhor maneira possível. E ainda quando criança, ela pode já fazer coisas para o coleguinha que não sejam muito Ela vai bacanas, né? repetindo o padrão, Porque ela né? repete o que ela aprendeu, Sim, ela vai né? repetir o que ela tem como exemplo. É engraçado isso, eu tenho uma filha vai fazer 24 anos. E ela sempre foi muito questionadora. E eu achava aquilo incrível, porque dava trabalho você
dar uma ordem, porque ela queria uma explicação. Do porquê ela precisava fazer Sim, aquilo. por quê? Mas por quê? Mas por quê? Só que ela cresceu de uma forma onde ela consegue se comunicar muito bem. Por quê? Porque nós tínhamos essa troca. Eu sempre no meu papel de mãe, eu não era Uhum. amiguinha dela, não. Eu era mãe, fui mãe mesmo, de verdade, meio brava até, mas permitia que ela argumentasse as coisas e ia mostrando, sabe? Por que é dessa forma? Porque nesse caminho eu acredito que você vá seguir de uma forma mais correta, mais coerente. E isso foi facilitando a nossa relação, inclusive. Sim, porque a relação ela é baseada inteiramente na nossa comunicação, né? Se me comunico violentamente, seja com quem for, a resposta da outra pessoa naturalmente vai ser mais É violenta violenta. também, Sim. né? Então, ontem meu marido comentando, né, de uma vizinha, disse, né, veio me contar que a mãe estava preocupada porque foi chamada à escola. E por que foi chamada à escola? Porque a filha desceu o braço numa colega. E por que ela desceu o braço na colega? Porque a colega a xingou de diferentes nomes. Ela não teve dúvida, né? Então, Partiu ela para a cabeça. recebeu uma comunicação violenta, uma comunicação verbal violenta, e ela partiu para uma violência física violenta. Isso tudo é comunicação, Sim, né? Às vezes a gente pensa que não, que a outra pessoa foi violenta de graça. Nunca é de graça. A gente sempre está repetindo algo que aprendemos com os outros. Se a nossa comunicação com os nossos filhos em casa é uma comunicação violenta, na escola eles vão ele vai replicar. repetir esse comportamento com alguém em maior ou em menor grau, né? E isso pode causar uma confusão generalizada. As brigas que partem para agressão física, elas nunca começam na agressão física, elas começam antes, Sim, exatamente. né? E elas começam na agressão verbal. E essa agressão verbal são os tais sapos que a gente vai engolindo. Muitas vezes não é nenhum xingamento, muitas vezes é apenas, como se fosse apenas, né? Mas é a maneira de falar. E também, Ive, é para ver como as pessoas elas não têm o domínio das emoções, né? Você vai observar aí numa situação dessa que ela não tem controle nenhum sobre as emoções dela. Por mais que ela tenha recebido uma agressão verbal, partir para as vias de fato, né, Uhum. que é a agressão física, torna ela um ser humano assim que vai precisar ser olhado de perto, porque isso, enquanto é criança, parece comum, isso acontece. Não, não acontece. Ela vai se transformar provavelmente numa líder de equipe que não será boa, ela vai se tornar uma mãe que não será boa. Ela precisa sim ter um acompanhamento para que olhar essa situação bem de perto mesmo, porque não é comum. E aí a gente pode falar também das crianças, né? Das crianças menores. Porque muitas vezes, por exemplo, criança que frequenta escolinha, creche, muitas vezes a criança ela está se comunicando com outra criança com as mordidas, com os apertos, e aí a outra família, tende a achar que esse é um comportamento violento. Neste caso, não é necessariamente um comportamento violento. As crianças passam por uma fase
então elas são bem pequenas, ali perto do 1 ano até uns 3 três anos. anos, em que toda a experimentação dela é pela mordida, é pelo experimentar as coisas na boca, é a fase que a gente chama de fase oral. Então é natural Sim. que ela pegue algo que ela goste, e E pode ser o morda. bracinho do seu filho, e pra morder, É né? diferente, É né? diferente. Crianças maiores, 6 anos, e que fazem isso, aí sim, a gente já tem que ter um olhar mais cuidadoso, porque pode ser uma comunicação E violenta. pode ser assim, ela tá engolindo tanto sapo de tantos lugares que quando ela vê alguém que é mais frágil que ela pode realmente partir para cima e descontar a raiva dela, ela o faz. Sim. Aí ela vai jogar brinquedos também, aí ela vai chutar, ela vai muitas vezes gritar, né? Porque são as maneiras que ela está aprendendo a se A comunicar. se comunicar, Então a exatamente. tendência é essa. E acredite, ela não vai colocar os sapos para fora. Não, não vai. Ela Porque vai. ela tá fazendo isso de maneira instintiva, É exatamente. Ela né? está na emocionalidade, está reagindo a uma situação e não vai conseguir colocar o que está entrando, né, de forma indigesta, que faz com que ela tenha essas emoções desequilibradas, ela não vai colocar para fora, não é socando a cara do amiguinho, não é, como nós vemos hoje no trânsito, a pessoa saindo do carro, indo lá e batendo na outra, não é dessa forma que você vai Não, colocar não é. os sapos para fora. Você vai crescer quando criança, se isso não for cuidado, vai crescer como um adulto violento, sim. Uhum. E você precisa canalizar essa energia, porque todos nós temos uma energia poderosa dentro de nós, que se não for canalizada, ela vira agressividade, sim. Sim. Ela vira agressividade, sim. Então, então eu vou engolir sapo, e eu venho aqui, você fala uma coisa que eu não gosto e eu vou partir para cima de você. Então, assim, isso é muito primitivo, Sim. né? É muito primitivo. E nós não somos mais esse ser humano primitivo. Nós já temos condições de trabalhar as nossas emoções, de ter o controle delas, por mais que muitas vezes, às vezes, nós a percamos. Mas a gente precisa, primeiro que, para que a gente perca ou não perca, Nós precisamos a ter. gente precisa ter e conhecer, né? Sim. Muitas vezes eu converso com as pessoas e elas não conseguem nomear as emoções que estão sentindo. E muitas vezes a gente conversa com as pessoas e elas nem acreditam nisso tudo que a gente está falando, né? É, Que quando eu fico, por exemplo, com dor de garganta, não é necessariamente uma reação à mudança de tempo, não é necessariamente um processo inflamatório por conta de qualquer questão de saúde física. As nossas doenças físicas, e a medicina, mesma tradicional, já entendeu isso, elas surgem, todas elas vêm primeiro do nosso emocional, sim. né? Então, se estou bem emocionalmente falando, é muito difícil, é muito raro que eu adoeça. Eu posso adoecer? É lógico, posso, né? Numa mudança brusca de tempo, enfim, tem outras coisas que também podem acontecer. Mas os médicos, tanto que os médicos não fazem, não falam mais você tem, né? Sim. Reparem, os médicos dizem você fez. Você fez uma dor de garganta. Você fez uma dor de estômago. Você fez não sei o que, não sei o que lá. E por que fez? Porque se você fez, você consegue desfazer, Desfazer. às vezes, muito rapidamente.
Se você identifica logo o que te deu aquela dor de garganta, muitas vezes você não vai nem precisar tomar o remédio Sim. para essa cura, né? O remédio é o teu autoconhecimento, é o que é identificar que sapo ou sapos você engoliu e conseguir resolver. Falávamos no começo, né? Não precisa ser necessariamente identifiquei, vou lá chutar o pau da barraca com quem, né, Me fez porventura engolir tenha esse sapo. provocado isso, mas identifiquei, ok, o que eu posso fazer para mudar isso? Eu acredito que você mudar o sentimento dentro de você é o primeiro passo. Até porque para você comunicar a outra pessoa, você vai ter que ter isso trabalhado dentro de você. Sim. Senão Então, você vai cair de novo exatamente. na Até porque emoção. a pessoa que faz isso, além de muitas vezes ela não ter consciência de que ela faz, ela vai achar que você, Tá louco. pô, fiz nada pra você. Exatamente. Entendeu? Então, assim, você precisa mudar a forma também como você recebe essas coisas. E muitas vezes, quando é muito grave, né? Você não consegue controlar, a melhor opção é você procurar outras opções. Outras opções a gente quer dizer procurar ajuda com algum outro profissional, ou fazer uma atividade física em que você deixe os seus monstros lá. Eu costumava dizer quando eu fazia musculação e que eu ficava irritada com alguma coisa, ou que eu engolia algum sapo, eu costumava dizer que lá no exercício aeróbico eu deixava os meus monstros. Porque você está respirando profundamente, você está, né, Sim, você nessa canaliza coisa, a energia. então os monstros ficavam lá. Eu chegava na academia, às vezes, muito irritada com alguma coisa, que podia ser até com o trânsito mesmo. E eu saía de lá outra pessoa, porque eu deixava tudo lá nos equipamentos e tomava banho e ia embora leve, né? Essa pode ser uma estratégia. Sim, mas além dessa estratégia, eu acho que você perceber o que está acontecendo, que faz realmente mal a você, Uhum. para que você ressignifique isso, esse sentimento, essa sensação, já é um grande passo para que você não tenha mais esse tipo de doença. Porque tudo isso está ligado mesmo a esse. Se a gente não limpar o brejo, né? Nós vamos virar um grande brejo aí. Pois é, já E a pensou? tendência é sempre ladeira abaixo, né? Sempre É, piorando. verdade. E o interessante que você fala, né, é isso, você identificar o que foi que te deixou nessa situação, né, tão incomodado. E muitas vezes a gente acha que precisa necessariamente falar com o outro, mas não, Nem sempre. nem sempre é preciso falar com o outro, mas uma pergunta que podemos fazer para nós mesmos é: o que eu faço com isso, né? De que maneira eu posso fazer diferente, me comportar de outra maneira para que esta circunstância, quando se repetir, porque a tendência é que as coisas se repitam, Sim. né? Até Eu que você não, aprenda a lição, aquela questão vai aquela voltar. questão ela vai voltar para você com outra pessoa, porque muitas vezes nós até mudamos, né, de ambiente. Nós Sim. fazemos a mudança porque nós achamos que é o outro, mas tem muitas questões que não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Uhum. De repente você encontra uma pessoa que é super chata, e aí de repente você descobre que o chato é você. Porque é só ir levando a sua atenção àquilo que te faz mal, Sim. sabe? E percebendo.
que aconteceu isso? O que eu estou sentindo agora? Onde eu posso melhorar para que. E eu tenho uma coisa comigo assim, a autoestima, ela faz com que você blinde Esse tipo de sentimento. muitas coisas, Sim. né? Existem coisas que vão passar, não tem como, vai passar, né? Vai conseguir penetrar. Mas se a sua autoestima estiver lá em cima, a pessoa vai falar com você e você vai dizer: Ah, ok, muito obrigada. Sabe? É como no trânsito. Se você tá bem, se você está feliz, se tá tudo, a pessoa vai te fechar e você vai falar desculpa, sabe? Deixa a Deixa pessoa aí. aí. Ela, de repente, ela tá levando alguém ao hospital, ela está atrasada para uma reunião muito importante, e você, porque você está bem. Então, esse eu acho que é o grande sacada mesmo, assim, Grande clique, né? uma grande busca é você procurar estar bem o máximo de tempo. E assim, então a gente vai para o nosso intervalo. Fique pensando nisso, né? O que você pode fazer para mudar essas circunstâncias, ainda que você não fale com a outra pessoa, mas o que você pode fazer para se sentir melhor e não engolir tantos sapos. Daqui a pouquinho a gente volta. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. Zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória. É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Voltamos, minha gente. Aí, aqui nos bastidores, a Cat estava falando que nem tudo é como parece ser, É, né? Tudo é relativo, nenhuma verdade é absoluta. E para mim, as coisas podem funcionar de uma determinada maneira, para você pode funcionar de outra outra. maneira e tá tudo bem. Quando eu perdi a voz, porque eu fiquei decepcionada com uma pessoa, e eu não, a minha opção na hora foi não falar as coisas todas que eu estava sentindo, justamente porque eu estava tão decepcionada, foi uma coisa tão séria para mim
que se eu falasse, podia ser pior, né? Então eu optei por esperar e falar em outro momento. Com isso, perdi a voz. Porque os sapos todos ficaram Presos aí, né? presos na minha garganta. E era o único sintoma que eu tinha. E aí, quando eu ia conversar com alguém, dependendo do tema que a gente fosse conversar, a minha voz voltava e eu falava com a pessoa e de vez em quando dava umas engasgadas, precisava beber muita água. Mas assim, depois de 2 semanas eu resolvi fazer um processo terapêutico. E aí, no processo terapêutico, eu me libertei daquela prisão, né? Porque você não conseguir falar é uma espécie de prisão, né? Você Assim eu me precisava sentia. trabalhar essa emoção que ficou presa ali, né? Exatamente. E aí eu mandei um texto, não conseguia falar, né? Então, Sim. mandei um texto para uma colega que é terapeuta, e aí a gente fez lá um processo terapêutico. E aí eu consegui liberar aquilo tudo que eu precisava liberar. Mas muitas vezes, para outras pessoas, e mesmo para mim, o processo é outro, né? Sim. Não necessariamente é passar por um processo terapêutico com a ajuda de uma terapeuta. E assim, no seu caso, foi uma coisa grave, assim, né? Assim, Sim. para você, talvez não para o mundo, mas para você era uma coisa grave. E por isso que eu falo que não há verdades absolutas, né? E é muito pessoal. Porque é muito pessoal, depende de como você está, depende de tantos fatores que é muito sensível você colocar dentro de uma caixa e falar, é desse jeito. Ó, Funcionou para mim, então vai vamos funcionar para todo enquadrar, mundo. né? Vamos colocar ali no quadradinho, que aí tudo vai ser resolvido dessa forma. Nós temos sempre sapinhos que a gente engole durante o dia a dia. Pode não ser um grande sapo, mas muitos sapinhos. E Então, pode ser para mim e pode não ser para você. exatamente, exatamente. E nós, daí funcionou para você da forma usando uma terapia. Dentro do yoga, nós trabalhamos bastante a purificação. Então, nós temos um exercício respiratório, por exemplo, que ele vai fazer com que você elimine, jogue esses sapos para fora. Claro que a gente não quer que o aluno visualize isso e nós não falamos para que ele visualize, mas você sente essa libertação, principalmente desses sapinhos que se você engolir durante muito tempo, muito tempo, muito tempo, você também vai virar um brejo. E não é um sapão daqueles que já traz logo uma doença ou já traz logo uma sensação de sufocamento, uma dor de estômago, não, mas aqueles pequenos sapinhos do dia a dia que você engole aqui e ali, porque a vida não é como nós queremos, né? É tudo ali bonitinho. Tudo cor-de-rosa. Né? É a vida acontecendo, né? Os desafios. Ainda bem, né? Já Sim. pensou? E Coisa aí, chata não seria tem quem não também. engula uns sapinhos todos os dias. O importante é que você, né? Libere. Além de limpar, porque você precisa purificar, né? Senão você vai virar um brejo mesmo. Quando vier um sapão, você conseguir observar isso, se observar, saber o que você pode mudar em você para lidar com isso da melhor maneira possível e transmitir a outra pessoa ou às pessoas aquilo que você quer comunicar, como você gostaria que fosse, como você gostaria de ser tratado, e várias outras situações assim que você pode expor, mas depois que você se observar e perceber também que
grande parte precisa ser mudada em você. Na verdade, eu diria mais, eu diria que é sempre em você, né? Porque essa coisa de mudar a outra pessoa É, não vai não vai acontecer. acontecer. Quem muda somos nós. É a nossa visão sobre o outro ou sobre aquela coisa, né? Que vai mudar. Então, é o meu. Por isso que a pergunta sempre é: o que eu posso fazer para mudar isso? Ou o que fez com que eu deixasse isso me atingir dessa maneira, Ah, essa é a melhor. né? Que essa é a melhor. Então, sempre se perguntar. Eu acho que essas duas coisas, principalmente, né? O que fez com que eu permitisse que isso me atingisse desse jeito e o que eu posso fazer para mudar isso, não para o outro ou para os outros, mas para mim. Porque é o que falávamos há pouco, né? Muitas vezes um sapo, ele é um sapo para mim. Para você, ele não é necessariamente um sapo, porque é exatamente a minha visão de mundo, os meus valores, os meus princípios, o meu jeito de ser, as minhas crenças que vão fazer com que aquela coisa seja encarada como um sapo ou Exatamente. como um príncipe, né? Exatamente. Vai passar sempre pelo seu. Pelo seu crivo, sempre. Sempre. Então, muitas vezes, até a maneira como a gente fala, eu falo com você, você pode encarar como uma grosseria. Eu falo com você na frente de outra pessoa e a outra pessoa vai falar: não, ela não foi grossa, né? Então depende muito do nosso estado de espírito também, para ver de que maneira a gente vai receber aquela mensagem. Tudo bem, é a missão de quem comunica, comunicar bem, mas nem sempre o receptor está na mesma frequência Exatamente. que o comunicador, Exatamente. né? Então, essa pergunta, será que eu, receptor, tô no mesmo canal, na mesma frequência que quem está se comunicando comigo? Porque às vezes a gente não tá, e aí acontece ruído de comunicação, e aí você vai perceber aquela comunicação de um jeito diferente do que na realidade foi comunicado. Então, se a gente parar para pensar bem, sempre vai depender de quem recebe a mensagem, seja ela qual for, para ver se ela é um sapo, um príncipe ou uma princesa, né? Se ela é um sapo ou se ela é um presente, vai sempre depender disso. E quando for uma pessoa que tem realmente uma comunicação violenta, você precisa parar e analisar se aquilo é positivo para você, porque tem gente que tem mesmo, Sim. né? Que tem prazer em humilhar a outra pessoa, aquilo faz bem para ela. E Ou ela nós- até acredita nisso, né? Eu escuto muitas vezes a pessoa dizer assim: ah, a gente só consegue as coisas quando a gente vai quando grita, desse jeito. Quando tem gente, as pessoas não entendem quando a gente fala desse jeito brando que você fala. como não, né? Né? Como não? Como não? Eu prefiro 1000 vezes que a pessoa fale com gentileza, ainda que ela esteja me dando uma bronca, né? Porque tem broncas e broncas. Sim, Eu não vou aceitar, é muito difícil que eu aceite uma crítica se ela vier com um tom mais ameaçador, um tom mais severo. Você pode falar comigo, me dizendo que eu estou errada, exatamente. com muita tranquilidade. E aí eu vou ir me mostrando, Porque né? críticas são positivas. Então, faz com que De- a gente, e de- faz com que a gente se mova. Exatamente. E melhore. Falar, olha, se você fizer assim, 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 dessa forma, é muito bacana até, porque isso é enriquecedor.
Uhum. né? Agora tem a crítica, a forma de comunicar, que às vezes é violenta mesmo, de verdade, que faz com que a pessoa se sinta péssima. Sim. Vai lá, a pessoa tá ali, não se achando, mas num momento em que ela está se desenvolvendo, e aí você faz uma crítica que vai fazer com que ela se sinta, ela volte lá naquele saquinho das críticas, sabe? Uhum. E jogue ela que pode até ser um gatilho, Sim. né? Desperta um gatilho nela, onde ela vai deixar com que a autoestima baixe, que ela não se sinta confortável ou podendo fazer aquilo, né? Capaz de fazer aquilo. Ela vai voltar em um momento da vida onde ela só era criticada. E todos nós crescemos com esse saquinho da crítica aí muito maior do que dos elogios. Sim. Então, eu acredito que uma comunicação mais doce, mais caminhando para que você direcione a pessoa para que ela seja melhor do que você humilhando-a. Sim, porque aí a tendência também é que a outra pessoa nem te escute mais, É. né? Então lá vem Ela cria aquela muros nos pessoa. ouvidos, Exatamente. né? Nós temos essa tendência de criar muros nos ouvidos e não ouvir o outro mais. E aí piora tudo, né? Porque se não escuto, Não faz. não Não há melhora. comunicação. Exatamente. Não há como você melhorar se você não consegue compreender que aquela crítica ela é positiva, ela é construtiva, ela vai fazer com que você cresça, com que você vá para um próximo nível. Você não consegue mais ouvir a pessoa. Você vai só ouvir os gritos, ouvir aquela comunicação agressiva, adoecer e estagnar. E falando em adoecimento, a gente tá nessa conversa aqui falando sobre os sapos, né? Tudo por conta de uma amidalite conhecida. Mas isso me fez, essa nossa conversa me fez pensar em outras doenças, né? Tem a dor de estômago, tem a gastrite, que pode surgir também por conta desses sapos todos engolidos. É quando virou brejo já. E também tem a síndrome do impostor, que pode ter uma relação íntima com isso. Quero dizer, a síndrome do impostor é quando a pessoa, ainda que ela tenha muitas qualidades, ela não acredita que ela tem essas qualidades. Toda vez que ela é elogiada por algo que ela faz bem, ela não consegue acreditar que aquilo é para ela mesmo, ou que aquilo é sincero da parte da outra pessoa. E isso acontece com quem? Normalmente com quem de pequeno ouvia muitas críticas, quem de pequeno não recebia elogios, né? Não eram colocados créditos naquele cofrinho. Então Tá magrinho, né? e aí aquela pessoa, ela só ouviu as críticas, ela engoliu muitos sapos, então ela construiu esses muros e não acredita mais no potencial dela. E quando você vai falar de uma coisa que ela não sabia, por exemplo, que ela não tinha conhecimento, ou de um conceito novo, porque conceitos novos aparecem toda hora, né? Sim. Ela se acha tão desqualificada que ela vai dizer: eu não entendo e eu nunca vou entender isso que você está dizendo. Olha como isso é perigoso, né? Como você fazer a outra pessoa engolir sapos desde muito cedo e ela criar essa comunidade aí dentro dela, né? Como isso pode ser prejudicial para toda uma vida.
Sim, é para a vida. Porque como você consegue fazer a pessoa que tem essa comunidade de sapos dentro de si fazer diferente? Acreditar que é possível que tudo isso seja desfeito, né? E que ela se veja de uma maneira melhor. Então, olha como é perigoso também quando a gente não olha para isso. Nós adultos, por exemplo, com as Normalmente isso vai crianças. aparecer já na vida adulta, né? Isso Sim, vai aparecer na vida adulta. Quando crianças, somos alimentados com as críticas. Então, sim. isso vai se refletir na vida adulta, para a maioria das pessoas, cada um De um de um jeito. jeito, mas ele vai ser refletido. Eu vejo uma única saída, assim. É você olhar para o mundo, olhar, em vez de você tentar limpar, né, esse conteúdo aí que existe dentro de você, e ficar se preocupando em limpar isso o tempo todo, eu vejo que a única forma é você olhar para o mais belo, olhar para o mais bonito e ir enchendo a sua vida dessas coisas. Porque Uhum. uma hora, esse brejo vai estar limpo. É, Então, é a única forma, assim, de você conseguir mudar aquilo que veio já e aparece agora na vida adulta. Para as crianças, ainda mais as crianças que partem para a violência, que se agridem verbalmente, para que os pais olhem para isso com muito carinho, né? E procurem trazer um pouco de, de bons exemplos para essas crianças, para que elas não repliquem coisas que vão deixá-las adultos assim completamente doentes. sim, sim. E aí, esse é o desafio, né? Quando você chega na vida adulta, que você já está tão habituado, porque também tem isso, né? Sim, Você, de tanto repetir aquela coisa ruim, você fica tão habituado que o diferente te causa estranheza. é, E aí, você sempre fez tudo daquele jeito, porque assim era cobrado de você, ou porque assim você aprendeu, seja lá pelo que for, né? Pelas críticas que você recebeu, que você passou a ver o mundo cinza. E aí, pode ser um desafio você ver o mundo colorido. E aí você precisa de ajuda e precisa se deixar ajudar, principalmente, principalmente. né? Para que você consiga ver esse mundo mais colorido. E eu não tô falando de um mundo cor-de-rosa, eu tô falando de um mundo de todas as Sim, de cores. todas as coisas. E a pergunta é: você está vivendo ou sobrevivendo, Pois né? é. Você vive ou você sobrevive? Aí dentro dos padrões que foram impostos, ou você está vivendo a sua vida com coisas boas, ruins, com tudo, Ou se você está com como o tudo, Zeca Pagodinho, deixa a vida me deixando a levar. vida te levar. É uma escolha, né? Eu falo que sobreviver é bem desafiador. É bem desafiador, porque a vida é tão bonita, é tão interessante, e acho que quando você constrói uma vida interessante, você vai percebendo que tem mais coisas boas que ruins. E aí é onde você consegue limpar o seu brejo. É onde você vai conseguindo limpar lá dentro, vai de dentro para fora. Porque não tem como você começar de fora para dentro. Não, não Você pode tem. até pôr um suporte, né? Hoje a gente vê muito isso, as pessoas colocando suportes e fazendo lipoescultura e colocando isso e aquilo. Só que é de dentro para fora.
A felicidade, ela não tá, você não vai encontrar do lado de Ela fora. não é palpável, né? Ela está lá dentro e a vida está aí para ser vivida. Você pode escolher entre fazer esportes, entre um hobby, seja lá qual for, e ir colocando mais belezas na sua vida do que tristezas. É como as bolinhas pretas e as amarelas que a gente já falou tantas Nós falamos. vezes aqui, né? Exatamente, É, exatamente. vai colocando mais bolinhas amarelas, mais bolinhas, ou bolinhas coloridas, Coloridas, de todas as cores. dentro desse pote, que as bolinhas na cor que você não gosta, né? Seja ela a cor que for, preta, amarela, azul, roxo, sei lá, Elas vão ficando elas menores. vão saindo, porque não vai tendo mais espaço, né? Quando você se permite ter um olhar diferente para as coisas, porque penso que é mais isso, né? Engoli tantos sapos que não consigo ver outra coisa além do pântano, além do brejo. Isso mesmo. Mas eu posso ver uma lagoa azul, eu posso ver um marzão, eu posso ver o céu, se eu tiver um outro olhar, né? Que não é o externo que vai me dar. Um novo pensamento, um novo olhar, olhando, saindo, não morando no brejo, sabe? Saindo do brejo e indo morar na praia, onde você quiser. Agora, vamos falar aqui a verdade. Não é de agora para daqui a pouco que a gente faz isso. Não é sozinho que a gente faz isso muitas vezes. É com ajuda, é com paciência, é entendendo que é um pouquinho por dia. E com alto amor. Com alto amor, com autocuidado, com autoestima elevada, né? Cuidando de você, cuidando primeiro de você. E aí entra, sim, o autocuidado. A gente não está falando de lipoescultura, a gente não está falando de botox, a gente está falando de autocuidado, né? De se olhar no espelho, sim, Se você aceitar como você é. E sim, Porque você pode tem- recorrer a diferentes instrumentos, né? Claro que Se sim. você for homem, ter uma barba bem feita. Se você for mulher, fazer a unha O com cabelo, regularidade, fazer cuidar do aquilo que você cabelo. deseja. Mas, principalmente, é você olhar para dentro, desenvolver o teu autoconhecimento, porque senão só o externo não vai funcionar. E é isso que a gente está falando. Você pode ir lá fazer o seu cabelo semanalmente, fazer a unha semanalmente, Sim. mas Você pode usar todos os recursos externos que você quiser. E temporariamente isso vai te trazer uma satisfação. Só que ela não é duradoura. por isso que não adianta sair comprando também, né? Exato. Porque é um Não, recurso pode que o povo comprar o usa. shopping inteiro. Você pode comprar aquilo que você quiser, barcos, carros, não importa. Você pode comprar o que você quiser, aquilo traz uma satisfação momentânea que é deliciosa, sim, é gostoso, sim. Claro. Só que ela não dura, não é duradoura. E a felicidade, ela é muito mais que isso. Ela é um estado interno que, se você não desenvolver, você vai estar sempre com esse vazio existencial. Porque ela é o estado de espírito, né? E é um exercício de ação. E é um exercício de ação que nós temos que fazer. O outro não pode fazer por nós. Não, ninguém pode. Nós não podemos ser felizes porque eu estou com alguém. Eu não posso ser feliz porque eu tenho um carrão. Eu não posso ser feliz porque eu tenho. Não, você não vai ser feliz dessa forma. Você vai ser feliz porque você é feliz com a sua vida, com a forma como você lida com as situações, com os seus amigos, né? Você tendo uma rede de relacionamentos, você sendo uma pessoa bacana, que todo mundo gosta de estar ao seu lado, tem prazer com isso. Então, isso vai trazer para você uma real felicidade. Que é o que nós precisamos experimentar nessa vida, porque nós viemos aqui para ser felizes.
Exatamente. Então, saia do brejo e vá em busca da felicidade, que a gente tem certeza que você vai ter uma vida infinitamente melhor, mais feliz, mais alegre, com mais cor. É isso, a gente fica por aqui. Muito obrigada, Cat, por estar aqui. Obrigada. Mais uma quinta-feira. E quinta-feira que vem, 19h30, a gente está de volta falando sobre muitas coisas bacanas. Hoje é do brejo à felicidade. Semana que vem a gente não sabe, você pode propor para gente um tema interessante para que falemos aqui para você, tá bom? Fique com Deus. Até semana que vem.